Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Vocês estão bem? Vocês estão todos felizes com a nossa, como é que fala? Nossa quaresma do muita gente não fez nada? Cara, as coisas que estão acontecendo só provam que muita gente não fez nada. Ai, né? Será que tem alguma besta procurando no chat GPT respondendo por que minha máquina não se atualiza sozinha? Deve ter, né? Certeza, tem gente que tá fazendo isso daí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você tá aqui com a gente no Red Zone para mais um programa. Eu, Alexandre Melini, tô aqui pronto para meter a boca em um monte de coisa hoje que eu tô inspirado. E do meu lado aqui é... Filho da mate! Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Meus queridos, vocês lembram que a gente falou que raio cai mais de uma vez em alguns lugares? Pois é, não só cai alguma vez em algum lugar, como nos dá condições de fazer certas previsões. Por isso que a gente faz aquelas nossas previsões no final do ano, para o ano que vai começar. A gente fala que vai acontecer, o povo não acredita, né? O povo não acredita, só que as coisas acontecem, porque a gente é ziquento, a gente é pé frio, a gente é nhaca. Não, né? É que a gente sabe o que está acontecendo. Tudo tem um rumo. Nada acontece por acaso. Coincidências não existem, tá? Sempre tem algum pontinho ali que faz as costuras no backstage, né? Ali atrás das cortinas, no cantinho escuro, e com o tempo as coisas começam a aparecer. Vocês vão ver bastante disso hoje. Mas, antes de começar, vamos para a nossa cutucada semanal da frase da semana. A venda de utensílios domésticos de cozinha poderá ser proibida, pois pessoas estão usando mal eles. Cuidado, isso daí não é real. Mas do jeito que a gente está, isso daí realmente poderia ser. Eu acho que a mensagem é: temos que analisar aonde realmente estão os problemas e tratá-los de forma correta, e não com medidas superficiais e desesperadas. Escolham o que vocês quiserem e substituam nessa frase de utensílio de cozinha para chat GPT, para Flipper Zero, para qualquer coisa. Vocês vão ver que continua fazendo sentido. Então, aonde é que a gente está só abanando fogo para sair mais fogo, ou a gente está indo na causa do problema? Reflexão para a semana. O problema é esse: todo mundo vai, às vezes, nas consequências e não vem as causas, né? A consequência é assim, né? Eu vou pegar o caso do Flipper, que a gente vai até falar daqui a pouco, né? Entrou no país o Flipper, ok? Eu não estou ganhando dinheiro com ele. Como pode? Né? Como pode? Ninguém me pediu autorização. Como pode? Aí fica aquela guerra de cabo de força, né? Um empurrando para um lado, um empurrando para o outro, né? E não vem as reais necessidades, para que serve, quais são os possíveis impactos, né? Tem um monte de porcaria aí que sai, inclusive, com símbolo de inspecionado pela Anatel. Você para pensar, tem um monte de coisa errada também. Não vai pensar que é tudo 100%. Existem situações e situações. E quando tem um problema, ele tem que ser revisado. A Inmetro não faz análise de tudo quanto é bomba de gasolina para fazer, põe lacre, faz o diabo 4 para manter tudo certo. Só que o que falta? Fiscalização. Os caras vão lá nos postos de gasolina, troca, mexe nos produtos, e aí rouba na quantidade de litro, na qualidade do produto. Então, cara, tudo
que é regra precisa de fiscalização. Agora, a fiscalização é embasada em cima de conhecimento de causa. Então, acho muito desesperadas e rápidas as decisões tomadas em algumas coisas, e aí causa esse tipo de problema. Né? Qual é o impacto? Exato, eu concordo plenamente com tudo que você está falando. A situação ela não é analisada como todo. Se a gente for ver, qualquer computador pode ser usado para o bem ou para o mal. Qualquer faca de cozinha pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Porque senão a gente não teria cozinheiros, a gente não teria restaurante e a gente estaria comendo com a mão, tá? Como é que isso está sendo usado? E a gente está vendo a causa do problema, a gente está vendo o meio que foi utilizado para cometer aquilo lá, ou a gente está tentando resolver alguma coisa. Porque agora, quem que é o ruim é a internet que é ruim. As pessoas elas só não entenderam ainda que a internet foi criada como uma plataforma livre para que ela não tivesse problemas, que ela pudesse derrubar uma ponta, a internet continua funcionando, livre comunicação e tudo mais. Livre. E daí agora a culpa é da internet. A culpa é da Dark Web. A culpa é da Dark Web. A culpa não é da educação. A culpa não é da educação que foi omissa. Não é só isso. Não é só isso, né? Várias outras coisas, né? Quando você vê as pessoas, por exemplo, cometendo crimes absurdos, que nem essa maluquice que está acontecendo em escolas, aí o Diabo 4, né? Será que não percebem que os exemplos vêm de cima? Né? Você acabaram de pegar, tirar um cara da cadeia e pôr como presidente do país. E aí? Né? Olha os exemplos. Olha as situações. Não é verdade? Aí eles falam assim, não, em relação ao Flipper que nós vamos começar a falar agora. O Flipper, né, só para vocês entenderem, o fabricante do Flipper já entrou em contato com a Anatel e está querendo saber o que é necessário para que o produto seja homologado no Brasil. Ok, então vamos partir desse fato. A Anatel já está respondendo aquilo que nós falamos algumas semanas atrás. Ah, não, se você falar que é pesquisador e justificar para que vai usar, ela vai te autorizar a ter a importação e vai permitir que você use. Meus amigos, vocês já foram ver como isso funciona? Eles estão falando, assim, sabe, minimizando o impacto. É super simples, é fazer uma declaração, assinar e acabou. Desculpa falar, meus ovos, né? Então, Ale, assim, a gente está aqui falando do Flipper. A primeira parte é a seguinte, né? A Anatel informou que entraram em contato com eles, que vamos tentar homologar. A outra parte é o seguinte, em todas as outras notícias, parece que faltava essa informação do alguém pode pedir honestamente, né? Porque antes era somente órgãos do governo. O governo eles vão mudando, exato. Daí agora, não. Vocês que não entenderam direito, essas pessoas elas precisam fazer aula de leitura, compreensão de texto, dicção, né, para que elas consigam se expressar corretamente para a população e explicar o que está sendo feito, tá? O produto permite várias coisas, a faca também permite várias coisas. Quem vai usar, eu não sei. Mas eu não posso proibir isso daí, colocar culpa nisso daí, por causa de uma outra situação sem controle que vem de outro lugar. De qualquer maneira, vamos esperar, né? E vamos ver, né? Eu queria o feedback de alguém, se alguém conhecer algum pesquisador que mandou a cartinha lá para a Anatel. Foi atendido. Papai Noel, querido Papai Noel, eu me comportei bem durante o ano, tirei notas boas, faço pesquisas e eu queria um Flipper Zero de presente, né? Eu queria saber se a Anatel deu o ok para essa pessoa. Não. E manda para quem isso? Aonde que está o canal? Onde que está claro? As coisas têm que ser transparentes. Aonde está claro que tem isso? Escreve a cartinha para o Papai Noel. Escreve lá, aos cuidados de Papai Noel, põe no correio, entendeu? Se você for atendido, parabéns. Cara, eu já tinha falado aqui, o drone quando chega no Brasil, que é novo,
fica lá 40, 70, 80 dias, 3 meses lá. Aí eles devolvem o negócio para você. Você fica naquela, o que será que fizeram? Porque você não sabe, não tem nenhum laudo falando o que fizeram, deixando de fazer. Sabe? Falta transparência, cara. Falta transparência. Mas celular, toda semana brota um. E detalhe, celulares que são recusados no mundo inteiro são comercializados no Brasil. E aí? Bom isso, né? Não é bom. É ótimo, né? Não, mas Anatel, cara, é assim, você falando disso daí, é assim, tá bom, Anatel, você tá brecando todos os Flipper Zero. Por que você não brecou as caixinhas de TV pirata? Explica pra mim. Que é assunto recorrente nosso. Não é 2 pesos, 2 medidas? Cadê? Eu acabei de falar de celular. Não, mas celular... Exato. Não, mas é que tá. É que as caixinhas a gente vem falando como tema recorrente. Estamos. Tem muito gerúndio acontecendo. Eu quero saber o que vocês fazem. O que vocês estão fazendo realmente. Porque assim, se tá entrando isso daí, tá passando por algum lugar. Que tal a gente começar a tapar os buracos? Falta gente, falta tudo. Entendo todos os problemas, né? Inclusive o da pirataria. Porém, 2 pesos, 2 medidas. As caixinhas de TV pirata causam um problema muito pior. Tem muito mais variável do que o Flipper Zero. Como é que as caixinhas conseguem chegar nas lojas? Como é que as caixinhas conseguem chegar na mão das pessoas? E o Flipper Zero não. Falei. Pois é. E aí a gente sai do Flipper Zero, eu falo, cara, tem várias coisas acontecendo que eu acho que o fator mais impactante é a ignorância humana. É a ignorância humana. Por que eu estou falando de ignorância humana? Vamos falar agora de ChatGPT. Nós falamos na semana passada que a Austrália está banindo o ChatGPT, Canadá, Nova Zelândia, alguns países da Europa, como a Itália. Agora estão falando que a OpenAI, né, Artificial Intelligence, isso aí, a OpenAI pediu autorização pro governo italiano para voltar a operar no país, porque eles vão cumprir com as informações e solicitações do governo. Quer dizer, o que fazem com as aplicações. Então, o que acontece? Olha que engraçado. Hoje ou ontem apareceu publicamente que estão fazendo um bug bounty do ChatGPT. Então, começa a ligar os fatos. Para mim, é cortina de fumaça. Vamos mostrar que somos adequados a tudo para poder colocar informação para os outros. Fala. Não, só para a gente deixar claro, o Bug Bounty é o programa de caçador de vulnerabilidade. Se você tem uma falha, eles pagam para você esse tipo de coisa. Tá? Só que, cara, o principal, eu não vejo nem a lógica fuzzy, que eu já comentei na semana passada, ou como que a inteligência artificial trabalha, como são os módulos de coleta de informações. Cara, vocês acham mesmo que eles vão abrir o core do negócio para todo mundo? Não vai. E outro, o principal de um chat de inteligência artificial são os inputs. O bug bounty, essa caça, essa procura, não vai ser feita em cima dos como é que fala? Dos inputs. Aí tem um cara que chegou para mim, né, e falou assim, não, mas se você conseguir controlar os inputs, você vai saber quais são as respostas possíveis. Eu não vou nem comentar nada sobre isso. Tá? Porque você não controla a capacidade. Uma travadinha. Você tá parado com a cara de feliz aí, mas deu uma reviravolta aqui. Nós mas perdemos alguns segundos de vida. E assim, você tá com um sorriso congelado no rosto, Você não vai conseguir cercear o que os caras falam, o que eles inserem na ferramenta. Alexandre, assim, eu vi algumas estatísticas, tá? Tem uma estatística que fala de uma dessas ferramentas, eu não sei se é o ChatGPT, ele tem 6 bilhões de inputs de documentos que ele usa. E a outra tem 21 bilhões, que ela foi treinada com 21 bilhões. Fora, né, todo mundo que entrou agora para colocar. Já colocou mais coisa lá. Daí, assim, tá bom, você, cidadão honesto, normal, vai fazer um programinha, tá? Para colocar mais porque você tem que ser 50% mais um. Você vai fazer, então, né? 21 bilhões,
você vai fazer, você tem que fazer, você não pode fazer só 21. Você tem que fazer 21 vezes 2 mais 1. Então é 45 bilhões de inputs para você conseguir manipular. Tá bom, qual o seu interesse? Era provar um conceito? Quanto custou isso daí? Valeu a pena você não ter ganho nada? Não, você percebe que começa a ficar ineficaz? Os caras vão criar, eles vão começar a criar robôs para inserir um monte de pergunta idiota ou de perguntas que direcionam alguma tomada de decisão para poder chegar nessa ludibriação da inteligência. Cara, tá ficando cada vez pior. Né? O brinquedo tá começando a ficar feio, né? Assim, é muito triste, porque eu acho assim, quando as pessoas não sabem usar, tá? Tem que ser retirado de circulação, né? Quer dizer, eu não sei como é que a gente restringe, né, esse tipo de coisa. A gente tem as leis, vamos dizer assim, de votar só depois de uma idade, dirigir só depois de outra, pornografia só depois de outra. Tem um monte de regra desse daí. ChatGPT devia ser alguma coisa assim. É restringir a idade das pessoas, porque o uso idiota e ridículo do ChatGPT, a galera bate palma. Brasileiros 2, né? ChatGPT 0. Me fala as licenças do Windows. Né? Você conhece o Mário? Jura mesmo? Você está usando, né, uma inteligência artificial que pode te ajudar num monte de coisa para responder esse tipo de pergunta. Daí, assim, para mim, realmente, as pessoas não estão preparadas para usar tecnologia, a quinta série sai das pessoas, mas as pessoas não saem da quinta série, e a gente tem uma tecnologia maravilhosa que eu acho que ela tem que ser sumir da mão de alguns. Tá? O cara ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. E se ele fizer cretinice, ele tem que ser expulso. Porque não é possível. Cara, não é só isso. Se a gente parar para pensar, a internet, como está sendo utilizada, também já não pode estar na mão de qualquer um. Tá? Já está se estragando. Aliás, o brasileiro ele tem a mão. Não estou falando mal só do Brasil, mas assim, o brasileiro ele tem o dom de estragar as coisas. A mãozinha podre. Né? Porque eu vou falar sério com vocês, cara. Há muito, muito, muito tempo que eu não entro em Facebook. Tá? Quando eu tenho, são coisas que tem que fazer do programa, são coisas que a gente tem dos negócios que a gente faz à parte. E aí você vai atualizar. Pô, fui fazer uma atualização do negócio, hoje eu olhei. É assustador a quantidade de lixo que pipoca na sua cara quando você entra naquela ferramenta. Tá? Para algumas pessoas ela é ótima. Eu não sei por onde, cara. A gente tem que se adequar, tem que ser resiliente, né? Quem tá na moda fala isso. Tá em todas as plataformas, mas você olha a quantidade de informação ruim, de baixa qualidade, sendo jogada na sua cara, sem o menor pudor. É assustador. E agora tem esses negócios de reels no meio, TikTok, e vídeo disso e vídeo daquilo. É uma avalanche de informação ruim tramitando na internet. Aí você pega todas essas pessoas que põe, produz e consome essa porcaria e você põe para trabalhar também com o ChatGPT. Não há inteligência que resolva, nem a humana, nem a artificial. Porque ela é nula, ela é incoerente, ela está fadada ao insucesso, porque é ruim. Muita gente fala que, assim, às vezes a doença faz parte da cura. Você tem que se ferrar um pouquinho para melhorar algumas coisas. Infelizmente é assim. A vida é assim. Né? O cara tem um problema, inventa a vacina. Não estou falando dessa vacina porcaria que fizeram aí, tá? Que está tendo problema no mundo inteiro até hoje. Mas, por exemplo, vamos falar da penicilina. A penicilina, ela apareceu, imagina o cara falar, passa esse emplasto em cima do teu corte que você vai sarar. Mano, imagina o primeiro cara que fez isso, o cagaço que ele ficou de cair a perna dele, caiu o braço, caiu o dedo. Você entendeu? Então, assim, a doença faz parte da cura. Mas aqui, a gente já não tá com uma doença que vai fazer parte da cura. A gente já tá infestado de incompetência, cara. De estupidez. E tá brotando gente falando titica pra tudo quanto é lado sobre isso. Todo mundo virou especialista. Não, exato, de 0 a 100,
né? Agora a gente tem vários especialistas em inteligência artificial e o cara não leu, o cara ele não sabe o básico, mas ele é especialista em inteligência artificial em chat GPT. Olha só. Olha o que o Nelson colocou aí, velho. É luxo para estudar? Não. É luxo para não estudar. É luxo para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, Nelson. Me desculpa. Mas então, Ale, de novo, a ferramenta tá aí, eu acho que ela tem que ser bem usada, entendeu? Se você. Assim, eu já tive caso onde eu precisava, em vez de eu abrir um monte de aba, que nem o Nelson falou, e ficar procurando a solução com um código de como é que eu fazia, eu falei, ChatGPT ajuda, né? Ele me deu um programa, o programa ele não estava 100%, mas ele estava 90%. Entendeu? Eu adaptar, então é assim, a ferramenta é poderosíssima. Você está usando a seu favor ou não, tá? Tem um grande amigo meu que fala o seguinte: existem várias fases. Existe o uso, o abuso e o mau uso, né? Exato. Então é assim, como é que a gente está usando essa ferramenta? Eu estou vendo pouquíssima gente fazendo uso e um monte de gente fazendo abuso. Né? É isso que eu ia falar. Uso, a gente conta nas mãos quem faz o uso. O abuso já virou moda. E o abuso, o mau uso já está pleiteado também. Porque tem um monte de gente que está fazendo o quê? Ele precisa falar de um assunto, ele vai lá no ChatGPT. É que nem aqueles caras que procuram no Google explicação para tudo que ele não consegue falar da cabeça dele. Nenhuma verdade absoluta, gente. Né? Nós não sabemos tudo. Ninguém. Mas daí ia pegar o negócio lá. Não, mas por quê? Porque eu peguei no chat GPT. Pô, os negros estão fazendo coisas seríssimas sobre isso, cara. Né? Não, de consolidar grandes informações, entendeu? Lembra que antigamente você tinha aqui na biblioteca pegar a enciclopédia Barça, o chat GPT é o cara que consegue consolidar uma enciclopédia inteira e a hora que você faz a pergunta, ele consegue te dar uma resposta concisa. Se é verdade ou não, se está certo ou não, cabe você analisar, assim como a gente vai comentar no final do programa com outra situação aqui. Mas o chat GPT não acabou, né, Ale? Tem mais coisa, que é mais ridículo ainda. Não, tá demais, cara. Aí tem a situação também de... Pô, os caras tinham banido de Nova York, agora estão querendo banir na França. Eu não sei onde que a gente vai parar, cara. Mas então, é assim, ó. Cada lugar tá banindo por um motivo diferente. O banimento da Itália, né? O banimento da Itália era por causa do... Informação. Qual informação você está coletando, né? E que tipo de informação você está divulgando para crianças. Essa era a preocupação da Itália, né? Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. Daí, a hora que a gente vê aqui o resto é assim, a preocupação de Nova York e de outros lugares e da França é o uso por pessoas que trabalham no governo e contar segredos do governo para o chat GPT. E já fizeram, por isso que baniram. Mas então, já teve caso na Samsung e na Microsoft, não, na AWS. Né? AWS. Daí, assim, gente, de novo, o problema é do chat GPT? Não. O problema é do infeliz que não sabe ou não tem noção de que ele está compartilhando uma informação e ele não sabe nem para onde está indo. O cara está compartilhando informação do governo, informação sigilosa, informação de produto que não foi lançado ainda, né? E daí, não, eu estou compartilhando com o chat GPT. Pronto, ele fez a pergunta certa, ele teve a resposta certa. Eu fiz a pergunta certa, eu tive o resultado da sua resposta. Dos inputs que você colocou lá, me ajudou a ter outra resposta. Opa, exatamente. Mais uma vez, como é que a ferramenta está sendo usada? Eu acho que para corporações, quando a gente vê, né, o governo quer banir o TikTok dos celulares corporativos. Eu fico pensando, celular corporativo devia ter TikTok? Celular corporativo devia ter o Pornhub? Celular corporativo devia ter o Grindr? Devia ter como é que chama? Sei lá, até me fugiu o outro nome do celular de namoro lá. Gente, é
É o celular corporativo, não é o pessoal. As pessoas têm que aprender o que é vida pessoal e o que é vida corporativa. E daí, na vida corporativa, isso tem que ser bloqueado. Eu não sei quem que é você aí que escreveu esse negócio. 36 meses para o GPT acabar com o Cybersecurity Manual. Bom, não precisa nem do chat GPT, é só continuar dando vaga para essas bostas de CISO que estão trabalhando no mercado, tá? Você continuar deixando os advogados ficar cagando na sua cabeça, que é profissional da segurança, porque os advogados estão aí, vomitando um monte de falácia para cima e para baixo sobre tudo. Todos são especialistas em crimes de cibersegurança, todos são especialistas em crimes digitais. Ah, não, mas são especialistas no que diz respeito à lei. Meus ovo, tá? Os caras estão se metendo aonde não deve. Os caras estão... Chegou ao cúmulo desse frenesi do escambau A4 aí que tá rolando por causa do maluco que foi matar as crianças na escola, as facadas da professora Dumas, o cara que entrou no creche, sei lá, que deu machadada na molecada lá em Santa Catarina, Blumenau, sei lá onde foi isso daí. Então, o que acontece, velho? O que acontece? Tem um monte de advogado fazendo palestra pro Brasil inteiro como se fosse expert em seguranças e procedimentos de segurança, de informação, sabe? De coisa feita em celular, de segurança feita... Parou, velho. Então não precisa ter 36 meses para o chat GPT tomar conta. Vai acabar antes. Sabe por que vai acabar antes? Porque é uma turma que é muito desunida. Fica todo mundo vangloriando de falar um monte de coisa difícil. A gente bate o pé aqui, que a gente quer fora o tecniquez. A gente quer abrir franco e falar o que está acontecendo de errado. Como a gente vem falando que as decisões de muitos órgãos regulamentadores estão sendo erradas. Erradas por decisões arbitrárias, sem embasamento técnico, e quando tem embasamento técnico, não enxergam o vizinho, aonde aperta o calo do outro. Superficial também. Então deixa de ser uma coisa regulamentadora, que deveria ir a fundo no conhecimento em todos os sentidos e passa a ser superficial. E aí todos ficam impactados. Né? A gente pega aí CISO, o cara lá, o que o cara é? Ah, ele é o chefe da infraestrutura. Pronto, você virou CISO. Ah, o que você faz? Ele cuida dos dados, você é o DPO. Pegaram, quanta empresa pegou nego de RH aí, que você cuida de arquivo, agora você é DPO da empresa. DPO é o cara que cuida das informações, dos dados, né? Data Protection Office, né? E a gente tem os dois lados. Um é a pessoa que não entende nada de tecnologia, não entende de proteção de absolutamente nada e não entende a responsabilidade que foi jogada em cima dela, né? Porque ela pode ser presa perante a lei, né? Mas não, ganhei um título novo, né? Com relação à previsão aqui, várias vezes já foi previsto, eu acho que um monte de coisa desse tipo. E o que a gente insiste é o seguinte, por mais que exista toda a inteligência artificial no mundo, existe a burrice humana. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem gente que usa ainda. E é aí que está o problema, né? Eu acho que existe algumas limitações para tudo isso daí que a gente está falando, né? Um monte de gente falando, como é que chama? Pentest virou commodity. Pentest virou commodity, tá? De novo, existem ferramentas maravilhosas no mercado que a gente pode falar delas, mas a gente gostaria que elas patrocinassem a gente primeiro, antes da gente falar bem delas. Ia ser muito mais legal isso daí, tá? Porém, tem coisa que a ferramenta não sabe fazer, que infelizmente, fazer a brincadeira de sabotar o chat GPT para me dê as chaves da Microsoft, entendeu? Que o cara, ele faz... As ferramentas não são capazes de fazer isso daí. Então, por mais que o chat GPT possa... Mate, acho bom você fechar alguma coisa que tá ligada aí na sua casa, porque eu nunca vi você perder tanto sinal desse jeito. Mas para mim é você que tá perdendo o sinal. Não vem falar desse tipo de coisa, não. Eu tô aqui na mesma. Guiado igualzinho. Tudo fechado, só para atender nós. Mas o cenário é esse. O
O cenário é muito triste quando a gente pensa nisso daí, né? As pessoas pararam de pensar, elas pararam de ler livros, porque agora o ChatGPT resolve tudo, né? Olha lá. Ô, Dalton, não põe a culpa em mim, não, meu amigo. Pô, e os caras estão falando, cada vez que fala ChatGPT, cai a minha. Exatamente. Mas a verdade é isso aí, cara. A verdade é isso daí. Olha isso aqui que os caras estão falando. Ó, pentest feito em 2 horas. Parabéns, velho. Cara, em 2 horas não dá tempo de você revisar o relatório, entendeu? Meu amigo, eu vou ser muito sincero com vocês, né? O problema é que as pessoas não querem assumir as responsabilidades. Então o pentest pode ser feito em 1 hora, não precisa ser 2 horas. É só não ter responsabilidade, né? O cara fala assim, ninguém vai atacar meu sistema porque eu tenho uma cifra fraca. Tá, e aí quando atacar ele também não vai ficar sabendo. Porque man in the middle não é pego por nada nesse mundo. Quando viu, já foi. O dado dele tá na boca do capeta. Entendeu? E aí você quer ficar utilizando uma cifra de 2012? Be my guest, tudo bem. Você não quer evoluir. Por quê? Porque vai dar trabalho. Né? É mais fácil eu passar a bola para os outros. É mais fácil eu reclamar de outras coisas. Né? Ou assumir situações que vocês não são capazes de nem sequer discutir. Mas o contest acabou aparecendo como solução para algum problema de compliance que eu tenho e eu preciso ter um pentest independente, um papel escrito pentest, ok. É o exame de sangue que o cara vai comer, ele não vai comer a feijoada no dia anterior. Aí o que acontece? Parem para pensar. 90% dos CISOs que tem por aí são os caras que faziam os scans e falavam para o chefe que tinha feito pentest. Né? E daquele scan que eles fizeram, eu garanto que muita coisa não foi nem atualizada, porque eles não sabiam como atualizar. Como que eu faço para acertar uma GPO? Ai, meu, difícil, dá trabalho. Nem recomendar, não sabiam nem recomendar. Mas vamos Exatamente. lá, ó. Pô, nós temos uma pauta grande e a gente se empolga. Vocês provocam. Nós gostamos de provocação. É que esse assunto merecia. Os outros aqui são bem mais rápidos, tá? Esses assuntos do GPT, inteligência artificial, tá consumindo o cérebro mesmo. Nós gostamos de acidez. É por isso que nós estamos aqui. Bom, Windows Zero Day. Que beleza. Essa aqui é brava, hein, cara? Essa aqui é brava. Tem um problema que apareceu no Windows e foi relatado, cara. Ele está mexendo com muita gente no Patch Tuesday. Por quê? Porque é seríssimo. Está dando brecha para um monte de situações de ransomware, né? E qual que é a CVE, cara? Tá cortado pela metade, 2023, 28252, é isso? Exatamente, 28252. Então, eu não consigo ver o resto, cara. Tá cortando na minha tela. Poxa vida, você quer? Eu não sei. Essa célula. Tem alguma coisa que aconteceu aqui na minha célula que ele fechou. Deixa eu ver se é tamanho. Não, assim, pesquisadores descobriram que estava sendo usado essa CVE nova, tá? É uma CVE. Cara, assim, de novo, tem um monte de situação muito estranha aqui com essa CVE. É mal contada a história, que pega a parte de system. Por isso que é estranho. Eu recebi num grupo do WhatsApp, agora há pouquinho, o pessoal falando, é crítico, a Microsoft liberou patch adicional para isso daí, mas o que acontece? Acontece o seguinte, num driver do Windows chamado CLSFS, então é Charlie, L, Lima, Fox, Sierra, um driver com esse nome, que desde 2018 tem causado problemas, e já teve 3 ou 4 CVEs relacionados a isso daí. Agora acharam mais um. Então, acharam mais uma vulnerabilidade, só que essa vulnerabilidade ela só é explorada localmente. Então, por mais que a notícia fale de um Zero Day explorado por um ransomware, só pode ser explorado localmente. Significa que o criminoso já está dentro da sua máquina faz tempo, já está passeando, e agora ele só achou uma maneira mais fácil
de sair de usuário normal para administrador. O problema é grave, porque se ele já entrou, você já dançou, e agora se ele consegue sair fácil de usuário normal para system, que é acima de administrador... Dançou. Exatamente. E a situação são 3, viu, Fernando? São 2 de 22 e outra de 23. Então, assim, em 2018 fizeram a bagaça, 4 anos depois começou a dar problema e não parou de dar problema. Se a gente parar para pensar, é o quarto problema que está acontecendo. Não, assim, a matéria está falando que essa biblioteca teve 32 vulnerabilidades de escalar vulnerabilidade em cima dela. Então, sim, os 3 últimos são esses que já dá RCS. Não, pensa no seguinte, você cola o Durex, o cara vai e arranca o Durex dali. Daí você cola o outro, o cara vai e tira, né? 32 na mesma vulnerabilidade. Esse daqui de novo, sigam o mantra e atualiza as coisas de Windows, porque bizarro isso daqui. Meu Windows 11 e outros 10 que tem aqui em volta de mim, e tem até um mais antigo aqui que eu uso de laboratório, todos tentaram atualizar essa semana mais de uma vez. Todos. Não é à toa. Então, façam as atualizações. Bom, já que a gente está falando de atualização, você tem uma impressora HP na sua casa? Faz tempo que eu não falava de HP, hein? Que legal, cara. A HP publicou para o mundo inteiro que as LaserJets têm 90 dias para ser atualizado, um problema seríssimo que pegaram, né? E é para ontem, tá? É para ontem. O score da vulnerabilidade é 9.1. Você vai até 10, você vê que o terremoto está tremendo muito. A CVE 2023-1707. Mais de 50 impressoras HPs estão impactadas por esse problema. E todas são laser. Então, se a sua é de jatinho de tinta, você fala, estou tranquilo. Não, vai lá no site e verifica, meu amigo. Dá uma olhadinha, vê se você pode ficar um pouco mais feliz, né? E acreditar que você não está sendo impactado. Não custa nada você tentar se atualizar. É problema de firmware. Firmware, vocês sabem que quando dá o problema é sério. Então, aparece um tiquezinho assim, né, cara? Um xizinho em cima da impressorinha que está embaixo ali no seu Windows. Vai lá e atualiza. Ah, mas as minhas são da empresa. Pior ainda, atualize seu parque de impressoras. O negócio é sério, né? Bacana isso, hein? Eu ia comentar o seguinte, uma coisa que às vezes o pessoal não dá tanta bola, né? São outros dispositivos que eles acham que não pode ter problema. Quando a gente pensa principalmente em impressora para empresas, vamos pensar nisso daí, os criminosos eles podem ter acesso a você mandando um documento para a impressora, eles podem ter acesso a esse documento, eles podem fazer cópia desse documento, tá? E então você vê o problema, né? Você está trabalhando em alguma coisa confidencial, alguém pode ter acesso a isso daí. Permite até você alterar as configurações da impressora. Mas então, daí assim, o mais, vamos chamar, desculpa, estúpido que a gente vê como é que alguém remotamente, se eu não estiver na mesma empresa, consigo acessar remotamente as configurações de uma impressora. Significa que essa impressora está exposta na internet. Então, meu amigo, seu problema é muito maior. Mas, pelo menos a HP, assim, o triste tem 90 dias para arrumar, né? Vamos esperar agora. HP, tem impressora HP? Tem. Fica de olho, porque a dor de cabeça está chegando aí. Exatamente. Bom, eu não conheço esse produto, né? Tem um produto chamado NEXX, NEXX, que ele faz controle de porta, controle de garagem, abertura de portão, de garagem eletrônica. Cara, apareceu um problema seríssimo com as APIs desse sistema. Não conheço, tá? Se alguém utiliza um sistema chamado NEXX,
NEXX. E cuida do seu portão, da sua garagem, da sua casa, portão da entrada da sua casa, não só na garagem do carro, portão de gente mesmo, né? Se você utiliza isso na sua empresa, como controle de áreas e tal, vão verificar atualizações, porque tem várias vulnerabilidades que foram encontradas essa semana para esses equipamentos, tá? E é baseado em cima da API que existe nessa aplicação. Ou seja, você tem um produto desse, mesma coisa que a gente fala para todo mundo, vá verificar as versões no site do fornecedor. Tem que se atualizar. Ale, esse produto é um produto, é claro, é um produto para automatização residencial, né? Assim como muitas lâmpadas que a gente conhece e tudo mais. Só que esse produto você pode comprar um módulo para abrir o portão da sua casa quando você estiver chegando perto, né? Então, sozinho, né? Sozinho, é como se fosse como é que fala? A tag, né? É tipo a tag de pedágio, você chega perto de casa, ele detecta que você está lá e ele abre. O grande problema é um produto para te dar algum tipo de segurança, algum tipo de proteção, e tem uma super vulnerabilidade que pessoas conseguem, além de pegar os seus dados, essas pessoas conseguiriam ter acesso aos seus equipamentos. Então, a pessoa pode abrir o seu portão. Essa mesma empresa, ela fornece outros equipamentos, tipo câmera doméstica e algumas outras coisas. O negócio é sério, porque se alguém que não é você consegue abrir sua casa, dançou. É assustador, cara. Agora, tá escrito sem solução a matéria. Tem que ficar de olho. Eu nunca vi para vender isso aqui no Brasil, não havia falado nada, mas a gente achou interessante porque você vê que as coisas estão tomando outras proporções. Então, coisas que são simples, que a gente fala assim, põe um controlinho de porta, de portão. Vocês percebem quanto perigoso está ficando? A ideia é essa. Por isso que a gente colocou aqui. Agora tem uma situação muito, muito, muito peculiar que está acontecendo, cara. Estados Unidos foi acusado diretamente pela Rússia que faziam situações e criaram vários ataques cibernéticos contra a Rússia. E os caras colocaram isso aí para o mundo inteiro. E olha isso. Ao mesmo tempo que os caras na Rússia, que é a FSB, eu não sei o que quer dizer, tipo, é a nova KGB, vamos falar assim. Ó, Serviço Federal de Segurança da Rússia. Então, a nova KGB. Vamos falar a verdade, é essa. Então, o que acontece? Esses caras estão falando com os Estados Unidos que orquestrou uma porrada de ataque contra o território russo. E aí tem uma matéria também dos americanos, cara, que está dizendo que a Rússia, que os ativistas russos foram os responsáveis por uma porrada de ataque que ocorreram em solo americano, inclusive os que aconteceram com aquele oleoduto no Canadá que a gente veio falando aqui. Então, todas as acusações de um lado ou de outro estão em cima daquelas situações que nós falamos que não era à toa e estava muito estranho o crescimento de situações de ataque contra infraestrutura crítica. Nós falamos de oleoduto, nós falamos de situações que teve distribuição de água, né, distribuição de energia. Então, assim, os russos estão falando que os americanos estão atacando lá, e os americanos estão falando que os russos estão atacando a América do Norte, Canadá e Estados Unidos. E outros países, mas não entro em detalhes. Aí eu vou falar para você, cara, onde que nós vamos parar com essa bagunça? Os caras estão loucos para fazer uma guerra mundial de novo, né, velho? Estão se coçando, né? Assim, a maluquice chega a um ponto de as duas notícias falam que a fonte das informações é igual, daí uma delas fala que foi material vazado, né? Essa do Canadá, material vazado pelo Pentágono e tudo mais, fala que grupos russos acessando a infraestrutura crítica do Canadá e que os caras tinham prints de tela mostrando que eles tinham acesso total às informações. O negócio é
assustador. Só que a outra matéria fala que a mesma fonte é exatamente o contrário de que era os Estados Unidos que estava atuando do outro lado. É pior ainda. Eu não entendi nada. Não, e o pior é que os russos ainda citam os nomes dos caras, cara. Eles estão falando que é o Anonymous, né? O Silence, a Ghost Clan dos Estados Unidos, a Red Hack da Turquia, a GNG da Geórgia. Ou seja, até o Squad 303 da Polônia, ele aponta os dedos e fala: não, veio o ataque daqui desse lugar, daquele lugar. Eles trabalharam junto com os americanos. Eles estão metendo o louco. Estão jogando merda no ventilador. A verdade é essa. Não é. É muito maluco, porque o outro lado fala assim, grupos que apoiam, nós não entendemos nada, porque a mesma fonte, né, tá saindo tudo do mesmo lugar. A fonte é a mesma para os dois lados e a interpretação do relatório cada um puxa a sardinha para o seu lado. Opa, não, é que assim, é que pode estar muita coisa acontecendo. O cara ele pode estar ali do lado e ele tá só vendo tchau, tchau, tchau. Tá vindo um tiro para cada lado e o cara tá no meio, né, do fogo cruzado. O importante aqui a gente já falou diversas vezes que quando órgãos governamentais, tipo o FBI e o CISA, começam a falar, atualizem os equipamentos e empresas de infraestrutura, eles não estão falando isso por acaso. Tem alguma coisa muito sinistra que está acontecendo ou que pode acontecer. E aqui, para a gente, é uma coisa muito clara, né? Eu olhando uma única notícia, tá aqui, ó. O CISA falou, atualiza isso daqui. Aparece 1 mês depois, 2 meses depois, uma notícia falando russos acessaram as infraestrutura crítica do Canadá e mostraram que tinham poder para explodir, mudar a válvula e blá, blá, blá. E a gente falou essa situação do que estava começando a ficar esquisito os ataques à infraestrutura crítica na metade de janeiro para frente. A gente falou várias vezes. Vezes. Do outro lado, a gente tem a matéria falando assim, os Estados Unidos estão usando a infraestrutura de rede da Ucrânia para nos atacar. Daí fica essa guerrinha dos dois lados. Quem que é a culpa? Não sei. A culpa pode ser de um terceiro. A gente já comentou diversas vezes que fazer atribuição é alguma coisa muito difícil e que envolve muita responsabilidade. Você bater no peito e apontar. De qualquer maneira, vale a pena vocês olharem os sinais. Olharem os sinais. Poxa vida, é assim, aprendendo algo novo. Você não sabe como a gente gosta de provocação. Sabe por quê? Porque a gente cai, é o phishing que a gente cai toda vez. A matéria tinha, a pauta tinha 11 itens. Nós já cortamos muito, pelo jeito vamos cortar mais. Acho que não. Mas, cara, adoramos isso daqui. A provocação faz parte do programa. Bom, se é uma fundação de Python, velho, eu já digo que a lei vai ter perna curta, né? Porque mal vai começar, eles vão trocar a versão do Python, vai ter que refazer a lei. Cara, vamos lá. Vamos falar de Python. É assim, eu acho que cada linguagem nasceu para uma coisa, tá? Cada linguagem resolve um tipo de problema. Apareceu o Python, que resolve tudo. Resolve de calo a câncer. Então, eu não acredito nisso daí, tá? É igual o cara lá na Praça da Sé, que vende o óleo, tá? Que você passa, cura, o cara, né? O morto ressuscita e tudo mais. Python é igualzinho. Outro problema é o seguinte, Python é incompatível com ele mesmo. Se você olhar na sua máquina, você tem um Linux, tá? Você tem 3, 4 versões de Python e você escolhe qual vai ser a principal e elas não conversam com elas. E talvez para alguns programas você tem que ter todas instaladas na sua máquina. Então, quando o cara ele usa essa combinação de palavras, Python e segurança, ou Python e cibersegurança, eu não considero alguma coisa séria. Desculpa. Cara, independente dessa situação... Já estou com o coração limpo. Não, eu posso adiantar um pouquinho de informação. Vamos falar o seguinte. O GDPR, né? O GDPR, que é o General Data Protection Regulations, que é a parte de
proteção de dados, eles têm um módulo lá que ele conversa com todos os ramos de negócio que ocorrem na União Europeia. Então, eles verificam ações bancárias, estão mudando algumas leis de ações bancárias baseadas em criptomoeda. Não é mudando, eles fazem a proposição dos controles, e aí todos os países votam, todas as... como é que eu vou falar para você? Os players, né? Então, vamos falar assim, todo mundo que participa. Não adianta a Europa tomar decisão sobre moeda sem falar com o resto do mundo, porque o resto do mundo faz negócio com a Europa. Então, todo mundo é envolvido. Aí você fala assim, os caras regulamentam e eles mudam a lei, proíbem isso, proíbem aquilo. Não. Não. Tanto é que nós estamos constantemente trazendo aqui no programa situações que a França tomou como verdade absoluta e tomou ações, a Polônia tomou ações, né? A Alemanha tomou outras ações, o Reino Unido tomou ações, a Inglaterra tomou separada do Reino Unido. Né? A Inglaterra não faz parte da União Europeia mais. Cara, ela influencia muita gente. Então, assim, existem várias vertentes e controles que são propostos em vários ambientes. Tá? Agora, esse aí eu não acredito. Tá? Porque, para mim, é mais barulho do que realmente fato, porque são várias outras situações. A gente tem que, antes disso, verificar por que impactaram tanto a Kaspersky, por que impactaram tanto a situação que estão ocorrendo com a... Qual que é o nome mesmo que agora ficou o Facebook? Esqueci o nome. Meta. Né? O quanto que a Meta está impactando com a Europa. Então, existem muitas outras coisas que vêm à frente da situação com cibersegurança e uma associação de Python. Tá? Tem muitas coisas no caminho. Pode ter uma regulamentação software livre? Duvido. Porque do mesmo jeito que você não impede o IPTV no mundo inteiro, que é o live stream, que a gente cansa de falar aqui, eles não vão acabar com o código livre jamais. Mesmo que criem sanções, eles vão arrumar um jeito de publicar informações e a comunidade, nessa hora, né, compartilha informação. Isso é triste, a gente poderia compartilhar mais informação diretamente. Não só código, de vez em quando o cara acha que tem uma ideia bacana e aí vai sustentar apenas o ego dele. Mas assim, não acreditamos. Bom, dando continuidade, nosso querido FBI andou aparecendo de novo nas situações. Você vai no shopping e para aqueles totem que carrega celular e tem uma chavinha, você põe teu celular lá dentro, espeta o carregador, fecha e vai tomar uma coca no McDonald's, né? No McFlurries. Você vai no cinema e deixa seu celular carregando lá fora. Pois é, se você não tinha informação que existem cabos que roubam informação do seu celular, agora o FBI está alertando que estão fazendo drenagem, né? Estão tirando dados de celulares nesses totens públicos de carregamento de celular. Então o cara chega lá, espeta o cabinho, acha que está bonitão carregando o celular enquanto ele está fazendo outra coisa, e ele está perdendo informação própria dele, informação sigilosa e pessoal. Cara, se o FBI está falando... não, mas o FBI é tão poderoso. Quem sou eu para ir contra o que o FBI está falando? Exatamente, né, cara? O Alexandre acabou de comentar assim, esquece, tá, a marca e modelo do seu celular. Existem cabos para arrancar dados do Android, assim como existem dos celulares da Apple, da mesma maneira. E assim, o chip é tão pequeno que ele cabe num cabo normal, tá? Daí assim, para quem não sabe, tá? Para quem não conhece, existem alguns dispositivos USB, tipo esse que eu estou mostrando, que você coloca, né? Ele é um USB de um lado, ele é um USB do outro, só que ele só permite passar energia. É o que a gente chama de camisinha de USB, tá? Ele só permite passar energia. Não dados. Não dados, correto. Então, alguém não conseguiria fazer isso contra você. A recomendação do FBI tenha o seu carregador que você comprou numa loja
né, lícita, com nota fiscal, tá? Que você não precisa se preocupar com o imposto de importação do AliExpress, e um cabo decente, tá? Aonde você consiga fazer o carregamento. Então pedir um cabo emprestado é risco, usar esses terminais é risco. É risco grande. Então aonde você acha isso? Você acha isso em shopping center, você acha isso em rodoviária, você acha isso daí em aeroporto, tá? Lugares com grande movimentação de pessoas. Eu vou emprestar aqui, ó. Exatamente. Eu não quero. Obrigado, tô fora. Tá? Então, o negócio é esse, cuidado com os seus aparelhos. Fernando, é absurdo? Sim, não é absurdo. É alguma coisa que a gente poderia dizer que é não provável, mas que sim acontece ou que pode acontecer. Alguém pode ter implantado um cabo lá, o chip que eles colocam dentro do cabo dá acesso remoto ao seu aparelho. Então, o cara sentado no café, tomando café, enquanto você está, sei lá, 5, 10 metros de distância, o cara está limpando o seu aparelho. Tá? Qual é o objetivo dele? Não sei. Não esperem para descobrir quando for tarde. Então tenham o seu próprio carregador, o seu próprio pack de bateria e o seu próprio cabo. Não confie em ninguém. Mesmo porque, cara, quando você olha esses totens, aí tem lá as portinhas, tem um buraco lá que são um monte de cabinho, vários, tem lá o tipo C, né? Tem os de Apple, tem aqueles outros que são os mais antigos, tem lá 4, 5 plugzinhos. Você não sabe onde tá ligado, meu amigo. Você não sabe o que tá dali para trás. Para de confiar nos outros. Isso é que nem o Wi-Fi público, que nem falou o Henrique aí agora. Casa da mãe Joana. Fique esperto. Não só bastasse a gente já falar isso há muito tempo, agora o FBI publicou um documento sobre isso. Ou seja, a coisa tá feia. Isso aconteceu no estado de Colorado, que é Denver, né? Capital Colorado, sei lá se é capital, se não é, mas é Denver, no Colorado. E bacana, eu fiquei bem lisonjeado por essa situação, porque eu já cansei de falar para várias pessoas que eu conheço para não fazer isso, e elas insistem em fazer, né? Então, tudo bem. Um dia, the house is boom, a casa cai. A casa cai. Por falar em a causa cai, a casa, não a causa, né? Por falar em casa cai, a casa já caiu para um monte de gente na Holanda. Cara, do mundo inteiro. Proporcionado pela polícia da Holanda. Exatamente. Você acha que vai lá pro Bulldog Pub para fumar em Amsterdã e tá tudo certo, né? Vamos andar, Amsterdã, vamos para Red Light Streets e ver as mulheres lá peladas na janelinha, né? Oba, os holandeses estão nem aí, são amigos de todo mundo. Pois é, cara, a polícia holandesa divulgou essa semana situações envolvendo o Rede Forum. Vocês lembram que a gente falou que o Rede Forum foi fechado há algum tempo atrás, aí abriu o Breached no lugar deles, que a gente falou 2 programas atrás que também foi fechado e as pessoas foram presas pelo FBI. Pois é, os holandeses espalharam para o mundo inteiro e começaram a mandar informações para os envolvidos que apareceram em alguma situação envolvendo a rede Forums e falou assim: meu amigo, sabemos que você utilizava esse fórum e você obteve informações, situações, dados, tudo, né, que você possa imaginar através do Rede Forums. Então acho bom você apagar isso ou nós iremos impetrar sanções contra você. Então isso foi para o mundo inteiro. Os caras monitoraram, não sabemos por que agora isso apareceu, mas começaram a mandar notícia para tudo quanto é lado e falando assim: não tem mais brincadeira, meu querido. Agora você vai ser preso e vai ter multas, coisas. Acabe com o que você tinha guardado desse fórum. A coisa ficou feia.
Henrique, pode começar a apagar aí, deletar os seus HD. Jogar no rio, incinerar, a melhor coisa é incinerar, tá? Só que ímã, esquece. Ímã, você tinha que ter um ímã suficientemente forte para entortar o HD. Então, a melhor coisa é incinerar, mas faz direito, por favor. Cara, a situação é muito louca por causa do seguinte, o Rede Fórum, ele foi fechado faz 1 ano, foi em abril de 2022. Então, a polícia da Holanda já estava lá dentro quando foi fechado. Está muito claro que eles conseguiram pegar o banco de dados, eles mandaram cartas, mandaram centenas de cartas e mais de 1000 e-mails falando para o pessoal, vamos lá, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Apaga os dados e fica na miúda aí, porque você já tomou um pontinho negativo. Não queira tomar o segundo, porque daí nós vamos te visitar pessoalmente. Cara, eles estão divulgando e-mails, telefones, né, IPs registrados e IPs publicados quando fizeram a postagem ou fizeram o download de informações, arquivos e tudo que estava disponível. Ou seja, os caras rastrearam tudo e estão avisando as pessoas. Se chegar uma cartinha que você não entenda direito o que está acontecendo, fique esperto que se aparecer o nome Rede Fóruns ou qualquer coisa relacionada à Holanda, viu, meu querido? A casa caiu. Chupeta. Lindão. Assim, ó, uma coisa, a gente só pode dar mais uma vez. Tem 2 parabéns no programa de hoje. Parabéns para o FBI, que está alertando o pessoal de uma coisa que a gente vem comentando faz muito tempo, tá? E a outra parabéns para a polícia da Holanda, que está indo atrás do pessoal que achou que era anônimo. Não, é tudo um anonimizado aqui, não tem nada. Onde já se viu, deixa eu fazer meu download. Rede Fóruns, eles comercializavam coisas digitais. Eles nunca comercializaram drogas efetivamente. Porém, eles estão atrás desse tipo de coisa agora. E daí, assim, estão te dando uma chance. Não sei até onde vai essa chance, mas bom tomar cuidado. Eu acho que é um pouquinho pior que a cartinha dos torrents, viu? Eu acho que é um pouquinho pior, porque o que acontece? Os torrents, o cara vai lá, ele pegou uma informação tal, então você sabe que no torrent tem um programa ou tem um produto de algum estúdio, né? TV, filme, série, esse tipo de coisa, música, muita música foi espalhada através de torrent, mas quando você fala do Rede Fórum, tem muitas outras coisas mais pesadas, mais complexas. E se o cara tem o seu IP, você não usou um proxy direitinho, em outras situações similares, você pode ter colocado um alvo no seu backdoor. Uma coisa interessante de falar é o seguinte, quando a gente fala da lei de copyright, por exemplo, que a gente está falando do torrent, né? Você pode ter uma cópia de segurança do produto que você possui. Então, se você tem um CD, se você tem um DVD, né, áudio, filme e tudo mais, e você entrou no torrent e pegou uma cópia, tá? Você tem o original para provar que você tem a cópia, você tá legal. Então, é isso que o Alexandre acabou de falar. No torrent, o lance é no Rede Fórum, só tinha coisa errada ali. Né? Então, o que você vai fazer com isso daí? É claro, tem N justificativas. Saibam que tem alguém de olho. O Rede Fórum, ele tinha uma perna dentro da Dark Web e tinha uma parte do lado de fora. Então, depende de como você se conectava nele ou como você se conectou algum dia, pode ser que tenha um rastro seu lá e que eles tenham alguma coisa relacionada a você. Depende, né, de como você usava essa informação, ou como você usou, ou como você vai usar. De qualquer maneira, cuidado.
Galera, mais um programa para vocês, cheio de assuntos legais. Gostamos demais das provocações de vocês. Vocês participando sempre nos deixam muito, muito, muito felizes. Muito mesmo, porque é isso que a gente quer. A gente quer fomentar em vocês essa vontade de entender. Vocês que procuram, tem leigos, tem pessoas que trabalham com segurança. As pessoas que trabalham com segurança, vocês têm que plantar essa sementinha de vocês para vocês terem a sua opinião. A opinião de vocês é importante, não é a nossa, a gente não está cagando regra para ninguém, desculpa falar assim, mas essa é a verdade. A gente traz uma situação, coloca o nosso conhecimento, segurança e contatos que nós temos para vocês entenderem um pouco dessa interpretação por detrás dos bastidores do que está acontecendo. A gente gosta das provocações, a gente leva para o lado da brincadeira, a gente cutuca mesmo e gostamos desse retorno. Esse lado de vocês vindo para o nosso lado, que é muito importante, tá? Então, curtam o nosso programa, mandem para os amiguinhos, chamem as pessoas que você gosta para nos seguir, continue atualizando suas coisinhas o tempo que você puder, fique esperto com o HP que a gente acabou de falar. Se você tem outros problemas na sua casa que não estão sendo atualizados, verifique, a gente sempre vai falar isso. E se precisar da gente, nos escreva, mande e-mail, você tem todos os contatos nos nossos canais, fique à vontade para falar com a gente, beleza? Esse aqui foi mais um programa, eu, Alexandre Milini, dou um beijão para vocês e digo até semana que vem, e obrigado de coração por vocês estarem com a gente. Valeu! Trouxemos mais um programa feito por especialistas. Aceitamos todas as provocações online e nós respondemos ela. Não interessa o tamanho da pauta, paramos para dar atenção para você. Por quê? Nós somos especialistas, nós queremos que vocês pensem pelo seu próprio pensamento, não pelo nosso. Estamos aqui para provocar também, mas trazendo conhecimento de uma forma descontraída e divertida, que nós nunca vamos deixar nem a dose de polêmica e nem de acidez do lado. Mas nós vamos estar aqui. Um beijo. Programa Ed Zone.